Bom dia, boa tarde e boa noite a todos os ouvintes do Notre Talk. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a União Europeia. A União Europeia é um dos blocos mais fortes do mundo, com economia gigante, influência política e grande integração entre países. Mas hoje a gente traz uma pergunta simples, só que importante. O que a União Europeia quer para o futuro dela? Ao longo desse programa, vamos entender quais são os principais desafios enfrentados pelo bloco, quais estratégias vêm sendo adotadas e por que as decisões da União Europeia acabam influenciando o restante do mundo, inclusive países que até mesmo não fazem parte dela. A União Europeia é formada por 27 países que compartilham decisões econômicas e políticas. Na prática, é como se fosse um grande bloco que tenta funcionar em conjunto, mas mesmo com essa união, cada país tem suas próprias necessidades e problemas. Isso fica ainda mais evidente quando a gente fala de um ponto sensível, a energia. Nos últimos anos, a Europa enfrentou uma crise energética forte. Durante muito tempo, parte do gás usado no continente vinha da Rússia. Com os conflitos recentes, esse fornecimento foi afetado, e isso gerou um aumento no preço da energia e preocupação em vários países. Isso mostra uma coisa importante. Mesmo sendo um bloco rico, a União Europeia ainda depende de recursos externos. E essa dependência virou um problema estratégico, não só econômico. Pensa assim, quando você tem um continente inteiro que você depende de um único fornecedor essencial de energia, qualquer crise política vira automaticamente crise interna. Foi exatamente isso que aconteceu. Com o corte do fornecimento russo, países como a Alemanha, que era extremamente dependente do gás, tiveram que correr atrás de alternativas em um tempo recorde. Por isso, o bloco acelerou o investimento de energia renovável, como solar, eólica, mas não é só a questão ambiental, e, acima de tudo, uma questão sobre soberania energética. A lógica é simples: quem controla a energia controla boa parte da decisão política de um país. E antes do conflito de 2021, 40% dos gases importados pela Europa vinham da Rússia. Hoje, essa fatia caiu para cerca de 15%. Mas o bloco ainda importa 90% do gás que consome. A dependência só mudou o endereço. Agora a dívida entre Estados Unidos, Noruega, Argélia. Então, o que a União Europeia quer hoje? Podemos resumir em 3 pontos principais: reduzir dependência externa, fortalecer a energia limpa e manter a influência global. Esses objetivos estão diretamente ligados ao crescimento econômico, à segurança dos países membros e à capacidade do bloco de enfrentar desafios internacionais e crises cada vez mais complexas. Ou seja, a União Europeia busca crescer de forma sustentável sem perder sua competitividade no cenário mundial. A ideia de União Europeia é se tornar mais autônoma. Isso significa não depender de tantos outros países para energia, tecnologia e recursos estratégicos. Mas isso não é simples. Envolve muito tempo, investimento e mudanças profundas. E essa meta de autonomia energética também tem um número oficial por trás dela. A União Europeia definiu que, através de diretivas aprovadas em 2023, que até 2030, pelo menos 42,5% de todo o consumo energético do bloco precisa vir de fontes renováveis, solar, eólica, biomassas, com ambição declarada de chegar em 45%. Para entender o tamanho desse salto, no mesmo período em 2024, a falta de energias renováveis no consumo geral estava em 25,2%. Pode parecer um número expressivo, e é de fato. Esse percentual é quase o triplo de 2004, que ficava apenas em 9,6%. Ou seja, em 2 décadas, a Europa praticamente triplicou a participação de energia limpa em sua matriz. Mas o desafio que vem pela frente é ainda maior, já que os problemas atuais são bem mais complexos, porque estamos falando dos seguintes pontos: das redes elétricas terem expandido, de uma maior quantidade de membros e de uma diretriz econômica diferente, já que hoje os países têm outras prioridades e a unificação de todos eles se torna mais complexa. Além da energia, a União Europeia também quer manter sua força no cenário mundial.
Ela participa de acordos comerciais com vários países e tenta se posicionar como referência em regras ambientais e digitais. Hoje, a disputa global não é só militar ou territorial, é também econômica, tecnológica e energética. E a União Europeia tenta não ficar para trás nessa corrida. Olha só o tamanho do desafio. De um lado, Estados Unidos, com domínio tecnológico, setor de inteligência artificial super avançado, e do outro você tem a China, onde você tem uma produção industrial em larga escala, investimento pesado em tecnologia própria. E a Europa, nesse método, tenta criar uma terceira via, regulando o mercado digital, impondo regras ambientais mais rígidas, protegendo a própria indústria com mais autonomia. Não é uma corrida fácil, já que a União Europeia não tem um Vale do Silício próprio com a mesma força e depende de chips, tecnologia, investimento estrangeiro e vários setores tecnológicos. Por isso, a estratégia europeia é menos sobre crescer mais rápido que os outros, mas é sobre não depender tanto deles. E assim se manter relevância em toda a geopolítica global. E cada vez mais ela vai entrando em uma sinuca de bico, querendo ou não. O setor elétrico na União Europeia já chegou a 48% de renováveis em 2024, contra 32% da média mundial, 34% da China e 23% dos Estados Unidos. A projeção é bater 63% até 2030. No fim, a União Europeia continua sendo um dos blocos mais importantes do mundo, mas enfrenta um desafio claro: como manter a união entre países tão diferentes, enquanto busca independência e influência global. O sucesso dessa estratégia dependerá da capacidade dos países membros de continuarem cooperando e encontrando soluções conjuntas para problemas que afetam toda a região. Mais do que nunca, a integração entre esses países será fundamental para enfrentar os desafios econômicos, políticos e ambientais das próximas décadas. A Europa quer mais autonomia, mas ainda depende de decisões coletivas e de um equilíbrio interno que nem sempre é fácil de manter. Resumindo tudo o que vimos hoje, a União Europeia busca se tornar um bloco cada vez mais forte e independente. Para isso, ela investe em energia limpa, procura reduzir a dependência de outros países e trabalha para manter a sua influência econômica e política no cenário internacional. Apesar dos desafios e das grandes diferenças entre os seus 27 países membros, a cooperação continua sendo a principal estratégia para garantir estabilidade e crescimento no futuro. E esse foi o nosso especial sobre a União Europeia. Espero que esse episódio tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor os desafios e os objetivos desse importante bloco econômico e político para o mundo todo. Muito obrigado, ouvintes, boa noite, bom dia, boa tarde e até a próxima.